Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Android gratuito promovido pela RL System. Meu nome é Rafael Silva e nessa videoaula a gente vai estar dando sequência ao nosso projeto de calculadora. E na última videoaula a gente criou o nosso AVD, executou aqui o nosso AVD, ele está rodando. E nessa videoaula eu quero focar em explicar como que a coisa funciona aqui basicamente. Evidentemente, por ser um curso inicial, a gente não vai entrar muito no mérito em alguns detalhes, né? Para isso você tem até mesmo outros cursos na própria RL System que abordam de forma mais específica cada item. O importante aqui é que a gente tenha um início e consiga desenvolver uma aplicação e entender o básico do Android mesmo. Certo, pessoal? Bom, aqui eu tenho o meu main activity, que é um arquivo .java, que na prática, pessoal, a activity é a minha tela. Quando eu abro, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, abro, por exemplo, essa calculadora do próprio sistema operacional Android, isso aqui que abriu para mim é uma activity, tá? E o layout que eu estou visualizando aqui, ou seja, os botões, o fundo branco, dentre outras coisas, ficam no XML. No caso aqui, no ActivityMain.xml. É aqui dentro que fica o layout. Na prática, esses dois arquivos, tanto o .java como o .xml, eles trabalham unido. Se você assistir a outros cursos na RL System, cursos mais avançados, vocês irão perceber que é possível eu desenvolver todo o meu layout apenas no arquivo .java e não usar um arquivo XML. Mas isso foi explanado lá para simplesmente mostrar que existe a possibilidade, mas não é uma boa prática, porque o Google recomenda que você desenvolva um arquivo XML na pasta layout separado da sua Active, porque você consegue manter a parte de codificação num arquivo e a parte de layout, de design em um outro tipo de arquivo. Então é muito importante isso, certo? Aí vem a pergunta, o que faz ligar esse arquivo .java a esse arquivo XML? Talvez vocês pensem, o que faz ligar é o nome. Não, eu poderia ter essa activity denominada de, por exemplo, test activity e o meu layout ser teste blá 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 lá 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 .xml. Daria no mesmo, não é isso que faz a ligação. Além disso, não é que por ela ser uma activity, ela tenha que se chamar activity. Também não. Em vez de eu chamar esse cara de main activity, eu poderia chamar ele de blá blá blá.java. A mesma coisa vale para o arquivo .xml. O que define também não é isso. Tá? A gente vai vendo aos poucos o que determina essa questão. Mas é importante no primeiro momento você entender que não é isso que determina. Tá? Dentro do arquivo .java, pessoal, eu vou ter toda a codificação. Dentro do arquivo XML, eu vou ter todo o layout. Se eu, por exemplo, vier aqui no meu emulador, quando eu dou um clique nesse botão set, o que acontece? Acontece que ele tem uma codificação nesse botão, que quando eu clico aqui, ele insere na tela o valor. Isso está dentro do .java. Agora, esses botões, esses design estão no XML. A calculadora que a gente vai desenvolver ao longo desse mini curso gratuito não é uma calculadora igual a essa aqui, porque essa aqui requeria outros tipos de conhecimento, tá? Que não seria possível, evidentemente, aprender tudo em um curso. Apesar de ser uma calculadora, não é tão simples assim, né? Visto que existe uma lógica bem interessante aqui dentro. Mas a ideia é construir um exemplo de calculadora para a gente ter um aplicativo final, ok? Bom, pessoal, tendo isso em mente, ainda falando sobre os arquivos aqui, eu tenho aqui um diretório chamado manifest e dentro eu tenho o Android manifest.xml. Esse arquivo, eu costumo dizer que ele é um arquivo principal do Android porque tudo está descrito aqui nele. Dentro desse arquivo você define o nome do seu aplicativo, você define se esse aplicativo pode sofrer backup, você define onde é que está o ícone do seu aplicativo? Você define
quais são as activities que esse aplicativo possui. Não adianta você criar um ponto Java e achar que ela vai ser uma activity, porque não vai. Não basta apenas você criar uma classe, por exemplo, public class, o nome da classe, e herdar de app compat activity. Não é apenas isso. Você precisa, depois de fazer esse processo, e abre um parênteses, se você tem dúvida nisso aqui, assiste ao nosso curso de Java gratuito também, que é muito importante. Então não basta fazer só isso aqui. Eu preciso vir aqui no Android manifest.xml e registrar a activity conforme ela está aqui. Tá? E não se preocupe que a gente vai depois fazer uma outra activity manualmente para que você entenda todo o processo. E aí eu volto a explanar esse arquivo Android manifest.xml. Então nessa videoaula eu estou fazendo um overview geral para que você comece a entender onde cada coisa está, certo? Muito importante entender isso então. Outra coisa, pessoal, é o seguinte: dentro do meu arquivo activity.xml, eu tenho a parte de design, onde eu posso dar um zoom aqui, ó, onde eu posso manipular, eu posso adicionar componentes, eu tenho aqui os meus layouts, eu tenho, por exemplo, um botão, que eu poderia pegar esse botão e arrastar aqui em algum lugar dentro do meu layout. Ou eu posso também, clicando aqui em text, fazer manualmente a codificação do meu layout, certo? É possível fazer isso também manualmente, ok? Uma outra coisa, pessoal, é que toda a imagem que eu coloco vai ficar na minha pasta chamada Dribble. Dentro dessa pasta Dribble eu tenho as minhas imagens, o ícone da minha aplicação e assim por diante. Perdão, as minhas imagens, já que o ícone da aplicação ele está setado aqui nesse diretório em MapMap. Então aqui em MapMap eu tenho os meus ícones, tá? A gente vai ter uma aula exclusiva desse cara aqui também, tá? Então não vamos entrar no mérito agora, a gente vai deixar isso para a última videoaula, depois a gente já ter o nosso aplicativo desenvolvido. E com base nisso, pessoal, a gente vai começar então a trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o meu layout. Tá? Eu vou minimizar aqui essa tela, então eu cliquei nesse cara aqui, ó. Agora eu tenho todo o espaço disponível. E eu não vou desenvolver utilizando esses componentes, arrastando e soltando. Eu quero mostrar para você como a coisa funciona. Primeira coisa, pessoal. Dentro do Android, quando a gente cria um layout, existem vários tipos de layout. Nesse exemplo aqui, existe o Relative Layout. O Relative Layout ele é relativo, como o próprio nome sugere. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um componente aqui, ele vai ficar relativo a alguma coisa. Por exemplo, eu posso colocar o componente aqui, eu vou largar aqui só para você observar, e ele vai ficar relativo a esse componente do Hello World. Tá? Se eu observar aqui, por exemplo, o meu text view que eu adicionei, ó, ele está relativo, vejam que ele está abaixo do text view 2, certo? Eu tenho aqui o text view 2, que está escrito Hello World, vejam só. O que acontece? Esse curso não vai abordar o Relative Layout. Eu vou começar com o básico nesse curso, que é o Linear Layout. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar nesse XML e vou, primeiramente, apagar esses dois caras aqui, Text View. Talvez você tenha só um. Tá? E aí, eu fiquei com o Relative Layout aqui. Tem aqui os parâmetros dele. Isso aqui é como se fosse HTML. E aqui fechou o Relative Layout. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui e vou mudar. Em vez de ser Relative Layout, eu vou definir Linear Layout. Ok? Vejam que o próprio Android Studio já alterou para mim isso. Isso eu não tinha antes no Eclipse, que era a antiga IDE. Olha só, agora eu tenho aqui um Linear Layout, certo? Dentro desse Linear Layout, eu tenho os parâmetros. Sempre que eu for definir um parâmetro no Android, ou seja, sempre que eu for definir uma propriedade, um atributo desse componente em si, como por exemplo o Linear Layout, ele sempre começa com Android 2 ponto. Android 2 ponto. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu layout, que eu defino aqui a minha largura e a minha altura. Dentro desses parâmetros existem
um cara chamado MathParent. O MathParent, pessoal, ele preenche todo o espaço, tá? E eu também tenho, em vez de MathParent, eu tenho o AppContent, que ele vai definir apenas o tamanho necessário. Tá meio confuso? Beleza. Olha só o que a gente vai fazer. Primeiro, eu só mudei aqui Linear Layout para Linear Layout. Olha o que eu vou fazer dentro desse cara aqui. Eu vou abrir aqui uma tag e vou utilizar o componente TextView. Então, eu vou lá, TextView. E aí, eu vou definir algumas propriedades. Por exemplo, eu quero definir o tamanho desse TextView. Então, Layout. Vamos colocar aqui Layout Width. Eu vou colocar, por exemplo, vejam só, eu vou colocar MathParent. Vejam só. Então, eu defini a largura dele. Agora, eu vou definir, Android 2. A altura desse componente. Eu vou colocar também MathParent. Certo? Aí, uma dica muito interessante, dica valiosa. Pressiona Ctrl, Alt, L. Olha o que ele fez. Vejam só, vou dar um Ctrl Z. Aí eu vou pressionar Ctrl, Alt, L. Ele formata o meu código para mim, para ficar mais organizado. Muito importante manter a organização do código. Aí continua. Android, Text. O que é a propriedade text? É o que vai aparecer no componente TextView. O componente TextView é como se fosse um label, tá? Um cara que mostra um texto ali. Então, eu vou colocar, por exemplo, RL System. Certo? E vou fechar aqui. Fechei a tag. Perfeito. Vou clicar em Design. Olha o que está aparecendo aqui. Quando eu cliquei aqui no formato de design, vocês perceberam o tamanho que está esse componente TextView? Por quê? Porque eu utilizei dentro dele, na largura e na altura, o tamanho, o máximo que ele ocupa. Ou seja, enquanto ele vê que pode ocupar toda a tela, ele vai ocupando. Há de concordar comigo que aqui não seria interessante o MathParent, mas sim utilizar o AppContent, porque o AppContent ele vai ocupar somente o tamanho que ele precisa. Qual é o tamanho que ele precisa? O tamanho que caiba todo o nome RL System. Então, se eu colocar o AppContent, por exemplo, apenas na largura do layout, olha só como ele vai ficar. Perfeito. Só que eu ainda tenho esse problema da altura aqui. Então, o que eu faço? O AppContent aqui também. Perfeito. Olha só agora, eu cliquei no componente, ó, tá perfeito, é assim que ele tem que ser o tamanho. Aí eu volto e agora eu sei que você entendeu. O que eu devo usar aqui no Linear Layout? MathParent ou AppContent? Há de concordar comigo que eu tenho que utilizar o quê? MathParent. Por quê? Porque eu quero que o Linear Layout ocupe toda essa tela aqui. Para você ter uma ideia, eu vou tirar aqui esses parâmetros, tá? Padding button, pad left, pad right, padding top, porque ele faz parte do Relative Layout, tá? No caso, ele fazia parte do Relative Layout. A gente não vai trabalhar com ele agora. Então, baseado nisso, olha o que eu vou fazer. Android, background. Em background, eu vou colocar uma cor aqui, ó, em CSS, tá? C0, C0, C0. Começa com sustenido, tá? Uma cor em CSS. Olha só. Tá vendo a cor cinza? Eu vou colocar aqui, ó, red. Opa. Ele não vai aceitar aqui o red direto. Então vamos colocar em CSS, se não me engano é FF 0000. Ok, tá aqui. Por que eu quero mostrar isso? Olha só. Para quem tem dificuldade com CSS, a gente também tem um curso na RL System, tá? Para você não ter essa dificuldade em CSS. Olha só, eu coloquei vermelho aqui, pessoal, para o seguinte. Eu vou colocar, em vez de MathParent, o AppContent. Certo? Olha só. Olha o tamanho que ficou o layout. Aí, olha como vai ficar a nossa activity. Eu vou voltar aqui no main.java, tá? Esse é o nosso cara. Eu vou rodar essa calculadora. A gente tem um emulador calculadora ligado aqui. Eu cliquei nesse botão que eu já mostrei na última videoaula.
E olha só, ele vai rodar essa calculadora. Olha só o que aconteceu. Ele ficou com o layout vermelho aqui só nesse cara. Mas não, o Linear Layout, teoricamente, ele é o nosso primeiro componente da tela. Ou seja, ele é o primeiro cara que a gente utiliza dentro do layout. Então, nesse caso aqui, ele teria que ocupar todo o espaço. Certo? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu coloco Math Parent. E com essa ideia que eu comentei, eu tenho certeza que você entendeu a diferença do App Content para o Math Parent. Vem a pergunta, eu só posso colocar um dos dois? Não, eu posso colocar também em DP. Por exemplo, sem DP, sem DP. Tá aí. Como se fosse um pixel, por exemplo. Só que o que vai acontecer? Não deu certo. Aí eu começo a tentar adivinhar quando que vai dar certo. Coloquei 1000 aqui. Tá, vamos supor, passou. Aí vamos ajeitar, 600. Vocês viram que eu estou perdendo tempo tentando. Tá? Vamos supor que, deixa eu botar aqui, no caso deu muito, teria que ser 200. 400. Vamos supor que aqui eu acertei. Aí, pessoal, vejam que eu estou visualizando esse layout no Nexus 4. Mas eu posso clicar aqui e querer visualizar ele, por exemplo, no Nexus S. Olha só como é que vai ficar. Aí eu posso visualizar, por exemplo, no Nexus 10. Olha só o que aconteceu. O layout nunca vai dar certo. Então é sempre interessante, eu estava aqui no Nexus 5, se eu não me engano. Ainda já mostrei mais uma dica para você visualizar aqui. No caso aqui, calculador eu estava, né? Não. Nexus... Bom, agora eu não vou lembrar. Acho que talvez Nexus 5. Enfim. Depois eu visualizo, mas enfim. O que acontece, pessoal? Eu sempre vou ter esse problema. Já dei a dica aqui também para você visualizar. Por exemplo, aqui em Android TV, ó, como ficaria esse aplicativo. Eu posso aqui tirar esse zoom. Vejam só que interessante. Está aqui. Beleza? Então, eu vou voltar aqui, calculadora, deixa eu ver. Perfeito, era a calculadora que estava aqui, talvez. Mas, de qualquer forma, é onde eu estou utilizando o emulador, certo? Então, não é legal. Eu tenho que utilizar Math Parent. Se você estiver vendo tutorial na internet, talvez você veja um tal de Fill Parent, tá? Que também existe, ó, Fill Parent. Funciona da mesma forma. Qual é a diferença? É que o Fill Parent era utilizado em versões anteriores no Android. Se eu não me engano, na versão 2, ou na 2.1, 2.2, não lembro agora, ele foi renomeado para Math Parent. Mas é a mesma coisa. Tá? Isso aqui nada mais é do que uma constante dentro do Java, que aponta lá para um valor, e o Fill Parent e o Math Parent apontam para o mesmo local. Certo, pessoal? Com isso eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do Linear Layout. Evidentemente, a gente não pode ir muito além aqui, por uma questão do tempo que a gente possui para esse curso, e também porque a gente já tem isso frisado em outros cursos na RLSys, então vale a pena você dar uma olhada lá, ok? Espero que vocês estejam gostando desse curso, pessoal. Na próxima videoaula a gente vai dar sequência ainda e falar mais um pouquinho sobre o Linear Layout e já focar nos nossos componentes de tela. Até agora a gente trabalhou com Text View, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.